Olá a todos que nos ouvem e nos veem aqui pelo YouTube, pelo canal dos seminários multidisciplinares do Instituto de Ciência e Tecnologia. É uma honra imensa estar aqui hoje, de volta, depois de um tempinho afastado dos seminários, mas que foram tocados brilhantemente pelo professor Elbert. Então, dou as boas-vindas a todos que nos veem ao vivo, aqueles também que nos veem pelo nosso canal, num outro momento, e agradeço a todos. Passo a palavra, então, para o professor Elbert apresentar a nossa convidada de honra de hoje. Obrigado, professora Luciane. Antes de mais nada, bem-vindos. É muito bom ter você aqui de volta, porque você dá colorido especial, ilumina aí os nossos seminários, né? Então, hoje a gente está recebendo aqui uma pessoa muito especial, né? Uma pessoa e tem um personagem junto, né? É a nossa colega de Unifesp, professora Mônica Levi Andersen, que tem um currículo, assim, impressionante. Ela possui graduação na modalidade em Ciências Biológicas, modalidade médica, pelo Unesp de Bauru, tem mestrado e doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pela Emory University. Ela é especialista em sono, ela é diretora de ensino e pesquisa do Instituto de Sono, ela é editora de inúmeras revistas, de inúmeros periódicos, é uma pessoa, assim, muito conhecida, que divulga o trabalho dela, e ela também é muito comprometida, não só divulgar o trabalho para os seus pares, como também para todos. Inclusive, ela é editora e responsável idealizadora da coleção de infantis Dona da Ciência, que depois eu espero que ela fale um pouquinho dessa iniciativa impressionante que ela tem. E ela está entre as 100 mil cientistas mais influentes do mundo, tem mais de 500 artigos publicados, 6 livros, 40 capítulos de livro, né? É impressionante o tempo que ela consegue. Então, eu acho que ela foi estudar sono para conseguir uma forma de não dormir. Provavelmente é isso, né? Então, professora Mônica, seja bem-vinda, é um prazer muito grande, uma honra muito grande te receber. Então, a nossa sala virtual é sua. Obrigado, viu? Já te agradeço desde já. Professor Elbert, muito obrigada pelo convite. Já faz semanas, isso mostra a pessoa organizada que você é, porque faz semanas que a gente vem conversando com essa data. Luciane, prazer. Você perguntou sobre tempo, né? Eu acho que quem dorme bem se organiza melhor. E a ideia de hoje é trocar uma ideia com vocês, como que a gente pode fazer para dormir melhor, especialmente em tempos de pandemia, e como quem dorme bem pode fazer muitas ações. Uma das ações é produzir, porque o sono dá equilíbrio, dá bem-estar e dá motivação. Você quer reparar uma pessoa que está privada de sono, você olha a motivação dela. Ela geralmente está assim, com uma certa preguiça, que essa preguiça a gente entende como uma desmotivação em relação ao seu redor. Então, eu queria agradecer imensamente o convite. Eu trouxe alguns slides para compartilhar com vocês e eu espero poder mostrar a importância do sono nesses tempos que a gente está vivendo de pandemia. E também vou falar um pouco da Dona Ciência no final, que inclusive a Dona Ciência tem alguns gibis sobre sono, sobre pandemia, sobre vacinação. E aí, se vocês quiserem uma outra oportunidade, aí eu mostro a coleção completa. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu só ver aqui. Vocês estão vendo o primeiro slide, qualidade de sono durante a pandemia? Acredito que sim, certo? Vocês estão vendo o primeiro slide aqui? Felipe? Perfeito, Mônica, pode ir. Perfeito, obrigada. Que ótimo. Então, assim, nós somos assolados por essa notícia de pandemia que nós, adultos, nunca imaginávamos passar por isso. Tenta imaginar que em fevereiro de 2020 estávamos no carnaval, aglomeração máxima no Brasil, festa para milhões de indivíduos ao redor do Brasil por 7 dias em alguns estados, em algumas cidades. Poucos dias depois veio a notícia que a gente tinha a primeira morte no Brasil. E, infelizmente, o Brasil caminha por um trajeto muito grave, calamitoso,
tumultuoso, caótico e dramático no número de mortes que nós temos visto. Minha especialidade é sono, como o professor Elbert falou, eu fiz toda a minha carreira em sono, e o que eu quero dizer, como que o sono entra nessa história de pandemia. Então, em 2020, a gente tem decretado essa situação sem nenhum precedente na história, e agora nós estamos aqui em abril, dia 28 de abril de 2021, já com um avanço extraordinário da ciência. Imagine que a vacina que saiu mais rápido antes da Covid-19 tinha sido feita em 4 anos, pesquisa pré-clínica, clínica com diferentes fases, e de repente, em poucos meses, nós temos uma disponibilidade de um número crescente de produções de vacinas para tentar parar este avanço da pandemia. Eu escutei uma frase outro dia que eu achei muito interessante, que as pessoas estão, né, uma certa rixa se vacina A é melhor que a B, a produção de anticorpos é A versus B. O que a gente tem que entender é que qualquer vacina é melhor do que nada. Então, a gente realmente tem que ter essa oportunidade de vacina. E como que entra o sono nessa história? Então, a gente tem uma situação de pandemia, nós temos que fazer um agradecimento, na minha opinião, eterno aos profissionais da área de saúde que estão expondo as suas vidas, às vezes afastados dos seus familiares por semanas, por meses, para poupá-los, e eles estão no desgaste físico, emocional, psicológico, para atender esses milhares de pacientes que estão sendo internados, e nós temos visto cada vez nos noticiários que as faixas etárias estão diminuindo. Em março de 2020, essa faixa etária era dos idosos, grupos com certas comorbidades. Hoje em dia nós estamos vendo 20 a 29 anos numa situação crescente de internação grave nos hospitais. E essa situação dos profissionais da área de saúde, mas não só eles, vamos pensar os entregadores, vamos pensar quem está em trabalhos essenciais, eles estão em situação de desgaste. Paralelo a isso, nós temos uma outra parcela da população, que eu acho que a gente pode se incluir, que somos nós que estamos em trabalho remoto, pessoas que estão fazendo home office ou homeschool. A Luciana estava aqui comentando do filho dela fazendo aula, quer dizer, uma mãe, uma esposa, uma pessoa que tem que dar conta das atividades escolares do filho, além das suas próprias, além de cuidar do gerenciamento da casa, e fora isso, tem toda a vida familiar que está nos bastidores, é um pai que precisa de ajuda, é uma tia que está internada, e a vida passou a ser dentro dessa tela, que foi a ciência que fez com que a gente conseguisse, mesmo em pandemia, manter boa parte das atividades. Como que isso repercute no nosso dia a dia, no nosso 24 horas? Então, o que a pandemia trouxe foi uma mudança do ritmo vigília, ou seja, acordado, com o sono. Os jovens estão cada vez mais tempo nos dispositivos eletrônicos, então começa com as aulas, 4, 5, 6, 7, 8 horas por dia, que antes eles queriam ficar nos dispositivos, certamente não em aula, eles queriam ficar nos jogos, no YouTube, alguma outra atividade interativa, prazerosa. Só que agora a escola virou realmente uma tela. Além disso, com a ausência de não ter deslocamento, seja um profissional, seja essa criança, seja esse jovem, permite que essa vigília seja expandida para mais horas durante o dia. Então, quem aqui na pandemia não acabou adiando em alguns minutos ou horas o início do seu sono? Além disso, os pais se viram como professores, como babás, como gerenciadores desta casa, que antes todo mundo saía de manhã para ir para as escolas e seus trabalhos, e de repente agora o lar virou tudo, virou escritório, virou escola, fazendo que aumente o cortisol, que é o hormônio de estresse, que dificulta o nosso início do sono, mas também promove a ansiedade. Não só o noticiário que a gente tem vivenciado é muito negativo, como também toda essa ação de coabitação intensa com estresse, com medo. O medo é o pior inimigo para o sono. E ainda a exposição a mais horas de luz artificial.
Com isso, a gente tem uma sociedade que já era privada de sono. Não vamos mentir aqui, antes da pandemia, já vínhamos vivendo uma situação do que os americanos denominam de 24/7. A sociedade que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E ainda 365 dias do ano. Mas para a gente entender o que é privação de sono, o efeito da pandemia nesse ciclo vigília-sono, vamos entender o sono. É curioso, né? Porque todo mundo sabe dormir, a gente dorme desde o primeiro dia de vida. Na maternidade, a gente já nasce com 18 horas de sono por dia, dentro das 24 horas, e mesmo assim a gente tem dificuldade, a ciência tem essa dificuldade de definir o que é o sono. O que a gente pode dizer, o sono é um comportamento que se repete todas as noites, e ele é influenciado por ações externas. Por que eu falo que tem dificuldade? Porque essa definição que eu dei, ela é muito simplista. E até hoje, 2021, os cientistas do sono não conseguem definir na sua totalidade o que é o sono. O que a gente pode é classificá-lo. A gente pode dizer quais são suas fases e suas funções. Dentro das suas funções, a gente sabe que o sono é fundamental para uma integridade imunológica, que é tão relevante nos dias atuais de pandemia. O sono também é muito importante para fazer uma interface com a psiquiatria. Eu comentei que nesse momento de pandemia, nossos índices, nossas concentrações de cortisol estão elevadas, mas a ansiedade também está. Há quem não consiga, né, ter uma boa noite de sono e que durante a pandemia sentiu a saúde mental sendo afetada. E o sono é um termômetro importantíssimo para a saúde mental. O sono também é fundamental para os processos cognitivos. Tanto é que, olha aqui, ó, né? Nós temos os famosos post-its, né? Porque o post-it foi uma invenção incrível para a nossa falta de processamento cognitivo. A gente anota aquilo que a gente gostaria de lembrar. Cardiologistas do passado achavam que coração era uma coisa, sono era outra. Hoje, praticamente 1/3 dos congressos de cardiologia tem a palavra sono, seja pelos seus distúrbios de sono, seja por alterações decorrentes da privação de sono sobre o sistema cardiovascular. E a privação de sono, ela também altera o nosso metabolismo. Mesmo antes da pandemia, era bem evidenciado que pessoas que não dormem bem acabam ingerindo substâncias mais calóricas. Quando nós vamos passar uma noite em claro, o professor Herbert, que faz uma dezena de funções dentro da universidade e assume várias responsabilidades, eu imagino que algumas madrugadas, infelizmente, ele tenha que ter ficado tomando conta dessa atividade tão intensa e tão bem executada que ele faz. E ninguém passa uma madrugada tomando um copo de água e comendo uma saladinha de chuchu. O que a gente acaba pondo aqui do lado? Um prato de pipoca, um chocolate, uma bolacha, alguma coisa que presenteie o meu cérebro com uma gratificação. E foi descoberto em diversos estudos que a privação de sono faz com que o cérebro queira comidas prazerosas. Além disso, faz com que a gente queira se exercitar menos. Quando nós estamos privados de sono, a gente acaba usando mais elevador do que o uso de escadas. A gente acaba preferindo o hambúrguer do que um frango grelhado com uma salada de couve. E tudo isso faz com que a privação de sono esteja diretamente relacionada com o ganho de peso. Então, vocês estão vendo que, de uma forma geral, as funções do sono, elas englobam vários processos fisiológicos no nosso corpo. Mas se a gente tivesse que listar uma função do sono, eu diria que é equilíbrio interno, nossa homeostase. Quando a gente dorme bem, os nossos eixos se equilibram. Então, a nossa homeostase faz com que eu não tenha tanta vontade de comer o chocolate e eu me sacio com um pequeno pedaço. Ele faz com que minhas alterações da saúde mental normalizem, que minha ansiedade volte para patamares fisiológicos, porque um pouco de ansiedade não faz mal, pelo contrário, faz bem, faz a gente querer terminar as tarefas que nós fomos solicitados. O problema é o excesso de ansiedade. Um pouco de cortisol também faz parte do nosso processo circadiano. Nosso cortisol, ele flutua ao longo das 24 horas, o que a gente não pode ter um excesso de cortisol na corrente sanguínea. Então, se a gente for ver, sono é
equilíbrio. E como é esse sono? Desde o início das nossas vidas, a gente começa com um sono de 16 a 18 horas por dia. Uma grande amiga hoje teve um bebê, então esse bebezinho que nasceu, a Olivia, ela já está com 16 a 18 horas de sono por dia. Ao avançar da vida da Olivia, que eu vou usar aqui de exemplo, nós vamos ter uma redução nesse tempo de sono. O sono que mais diminui é o sono dos sonhos, que é conhecido da derivação do inglês Rapid Eye Movements, do sono REM. Então, a gente começa com um sono de 16, 18 horas, sendo que metade dele é sono REM. Então, um bebezinho, no seu primeiro dia de vida, 50% do que ele dorme é sonhando. E aí vem uma pergunta, né? Com que um bebê que tem horas de vida sonha? Ele sonha com aquilo que ele experimentou na vida intraútero, com batimento cardíaco, com sons da respiração materna, com o que ele tinha de sensação dentro do útero. Conforme ele vai sendo exposto a esse ambiente externo, ele vai sonhando com a voz materna, com a voz paterna, com aquilo que passa ao seu redor, com as mamadas. Então, é comum a gente ver bebê mexendo os lábios durante esse 50% do tempo total de sono que ele está sonhando. Esse sono REM vai diminuindo, então o professor Herbert, que tem aqui 29 anos, ele vai dormir em sono REM por volta de 20 a 25%, numa média aqui de 22%. Ao caminharmos para a terceira idade, aí a gente tem por volta de 20% de sono REM. Então, vocês estão vendo que o sono reduz ao longo da vida e é um processo normal. Mas, pelo menos, a gente garante 4 horas de sono no idoso. Isso tem que acontecer. Então, as fases do sono, quais são? O REM, que é esse que eu falei que a gente sonha, e aí os americanos, na década de 50, quando eles definiram o sono REM, eles resolveram fazer uma coisa muito original. Aquilo que não era REM, eles colocaram não na frente, virou RN, EM. Então, virou não REM e REM. O não REM é distribuído nas fases N1, N2 e N3, conforme a sua profundidade. Então, vamos imaginar aqui um sono de um indivíduo adulto saudável normal. Nós vamos classificar esse mapa do sono, que a gente chama de hipnograma, da seguinte forma. As primeiras 4 horas a gente denomina de sono essencial. Nós temos que ter. Se um dia alguém aqui tiver que fazer um trabalho, voltar a viajar, fazer qualquer ação, a gente tem que garantir pelo menos 4 horas de sono. Não que seja o ideal, mas é o mínimo necessário. Porque nessas 4 horas nós vamos ter um pouco de cada um dessas fases do sono que eu apresentei no slide anterior. Nas horas seguintes, que aí pode ser mais 1 hora, mais 3 horas, mais 5 horas, vai que a pessoa durma 9 horas, por exemplo, a gente vai denominar de sono acessório. A gente sonha mais depois das primeiras 4 horas, por isso que é muito comum a gente acordar sonhando, porque justamente o sonho acontece mais de madrugada. Nas primeiras 4 horas, a gente tem mais o sono profundo, o sono não REM, especificamente a fase N3. A gente chega a sonhar, como vocês estão vendo aqui, nessas parcelas em vermelho, um pouco de sono REM nas primeiras 4 horas, por isso que eu falei que no sono essencial a gente tem tudo. No sono acessório, que a gente sonha bastante, é importante dizer que, mesmo a pessoa que diz que faz anos que ela não sonha, essa afirmação não procede. Todo mundo sonha de 4 a 6 vezes por noite, totalizando 90 minutos. Então, assim, professor Herbert, Luciana, Felipe, eu e todo mundo que está tendo um sono de qualidade, com o mínimo de horas que lhe faz bem, está tendo pelo menos 1h30 de sonhos. E isso é muito saudável. É o sono REM que confere um bem-estar físico e psicológico aos nossos dias. Então, é importante sonhar, só que para sonhar, a gente tem que dormir bem. Para acontecer o primeiro episódio de sonho, leva 90 minutos. Se a gente está sonhando no sofá, naquela dormidinha da tarde, se a gente está sonhando muito tempo, pouco tempo antes desses 90 minutos, é sinal que está privação de sono acontecendo nesse indivíduo. E se a gente acordar um indivíduo no meio ou no final de um episódio de sono REM, a gente consegue fazer com que ele relate o que ele está sonhando. Mas, se passar para um outro episódio, uma outra fase do sono, ele já não se lembra mais.
Por isso que é tão comum, às vezes, alguém acorda de madrugada e fala, nossa, eu sonhei que tinha vacina disponível para todas as pessoas. Volta, dorme, no dia seguinte fala, nossa, eu tive um sonho tão bom, mas eu não consigo lembrar. O nosso cérebro, por mecanismos desconhecidos, ele acaba jogando fora esses 90 minutos de sono REM por noite, talvez porque esse processamento não seja tão relevante para a gente lembrar dessas histórias lúdicas interessantes que a gente tem durante a noite. Nós temos dentro desse hipnograma, ou seja, desse mapa do sono, pessoas que adoram a manhã e pessoas que adoram a noite. Tem pessoas que começam às 6, 7 horas da noite, a pessoa parece que desabrocha. Ela parece uma pessoa que acordou de fato. Ela tem motivação para fazer tudo. Ela decide fazer um bolo, ela decide estudar. Aquele relatório chato que tem que ser feito, a pessoa fala, é agora que eu vou fazer. Então, a pessoa realmente, ela desperta. Isso são os vespertinos, a turma que gosta da noite. E ela tem dificuldade de dormir cedo. Os matutinos, aqui eu me incluo, eu adoro acordar 5, 5 e meia da manhã. Eu até gostaria de dormir até mais tarde, mas desde pequena eu sempre fui matutina. E por trabalhar com sono, eu já fiz todos os questionários, já fiz todos os testes que vocês possam imaginar. E meu biotipo, meu cronotipo, que a gente chama, é de matutinidade dominante extrema. Ou seja, eu sou do tipo pior que existe, que é aquele grupo das 5 da manhã, todos os dias, independente do que eu vá fazer na noite anterior. Se eu for dormir às 1 hora da manhã, eu vou acordar às 5 e meia. Se eu for dormir às 10 horas da noite, eu vou acordar às 5 horas da manhã. Então, assim, isso acontece. Assim como você tem o vespertino extremo, aquele que dá 3, 4 horas da manhã e ele ainda não adormeceu, por uma dificuldade mesmo. Então, a gente tem essa preferência circadiana. A maior parte da população a gente chama de indiferente ou intermediário, são aqueles que se acomodam melhor a qualquer uma das situações. Se você pedir, o indivíduo vai dormir às 10 e meia da noite, e se você pedir, ele também fica numa festa, num evento, até as 2 da manhã. Ele se acomoda melhor, que vocês estão vendo essa curva de Gauss, é o grupo intermediário. Mas a gente tem também uma diferença na quantidade de horas que cada um dorme. Isso aqui que está escrito, pequeno e o grande dormidor, não é aquilo que a pessoa tem permissão para dormir. Vamos imaginar uma pessoa que entre no trabalho, que seja um metroviário, e ele tem uma entrada no metrô de São Paulo às 6 da manhã. Então, ele acaba dormindo só 5 horas por noite. Isso não é o pequeno dormidor. O pequeno dormidor é aquele que realmente não consegue passar desse horário. Então, a gente define dessa forma, quem dorme menos de 6 horas numa noite, porque não consegue mais, é pequeno dormidor, e quem dorme mais que 9 horas numa noite é o grande dormidor. E essa é uma característica que vai acompanhar o indivíduo. É importante aqui a gente não dar nenhum rótulo para as pessoas, porque há indivíduos que são grandes dormidores, e as pessoas da família, conhecidos, acabam classificando essa pessoa como preguiçosa, e não é realmente uma pessoa que tem uma necessidade de sono maior que a média. A maior parte da população realmente se satisfaz entre 7 e 8 horas. Como fica o desenrolar da nossa sociedade ao longo desse tempo? Então, a gente tem que ver algumas influências externas que aconteceram com o ciclo vigília-sono. O primeiro fator importante foi o advento da energia elétrica. Isso fez com que os nossos antepassados, que se punham, iam dormir quando o sol se punha, e acordavam com as galinhas e o sol nascendo, agora puderam expandir o seu tempo de acordado. Depois teve o advento da televisão, e o Herbert vai lembrar junto comigo de um momento que a gente tinha, né, Herbert? Que nós assistíamos televisão e os programas de televisão saíam do ar. Quem tinha insônia nessa época tinha um programa que chamava Sessão Corujão. E acabou, a televisão fazia um chiado e saía do ar. Ou tinha uma imagem, ficava pi, e essa era a madrugada, até o primeiro jornal matinal. Hoje em dia, qualquer hora do dia, da noite, de madrugada, você tem uma variedade de canais e que não saem do ar. Isso mostra porque os americanos dizem que nós somos 24/7. Na década de 90, nós tivemos a internet. A internet realmente mudou de forma revolucionária o ciclo vigília-sono. Porque enquanto a televisão saía do ar e nos forçava de algum momento a acabar indo para a cama,
a internet fez com que a gente levasse o celular ou os outros dispositivos, por exemplo, tablets, para a cama. E ela tem um agravante, a internet. Ela tem uma ação interativa. Você pergunta para a internet, ela te responde. Todas as vezes que você faz uma pergunta para a internet, o teu cérebro libera substâncias e receptores para ter uma resposta. E a resposta, ela vem em milésimos de segundos. Com isso, a gente tem uma gratificação do meu cérebro. Eu fiz uma pergunta e eu tive resposta. Isso faz uma excitação do meu sistema nervoso central, produzindo o quê? Mais vigília. Por isso que quando a gente leva o celular para a cama e fala assim, eu só vou procurar um curso interessante para fazer na Unifesp. E eu começo a procurar, quando você vai ver, você está 1h20 e você nem está mais naquela primeira busca, você já está fazendo outras pesquisas na internet e teu cérebro desperta. Então, a gente tem que fazer, que a gente recomenda, 2 horas antes do início do sono, retirada dos dispositivos eletrônicos. E em 2020, nós tivemos um outro fator que mudou a privação de sono, agravando o nosso sono com qualidade. Dentro dos distúrbios de sono, agora falando das doenças que acometem os indivíduos, a gente tem que entender algumas coisas. As pesquisas apontam que mais ou menos 70% das grandes cidades, das metrópoles, têm queixas de distúrbios de sono. Nós temos mais de 80 doenças do sono. O carro-chefe nos principais laboratórios de sono ao redor do mundo é a apneia obstrutiva do sono, que é um distúrbio respiratório. A apneia nada mais é do que pausas respiratórias durante o sono. Ela acontece mais em homens, com o avançar da idade e com ganho de peso, porque aí a gente tem um estreitamento de via aérea superior. A insônia, ela é mais prevalente nas mulheres. Tem algumas sugestões que poderiam ser oscilações hormonais, mas homens também têm insônia, mas ainda ela predomina nas mulheres. E nós temos essas outras doenças do sono, que pode ser falar à noite, pode ter um despertar confuso, pessoas que atacam a geladeira e não têm nenhuma memória no dia seguinte, comportamentos bizarros, bruxismo, que é o ranger, apertar dos dentes, ou chutar as pernas. Nós temos várias doenças do sono que são diagnosticadas e diagnosticadas. Agora, o que eu vou fazer aqui é um paralelo antes e durante a pandemia. Então, antes, a prevalência de apneia na cidade de São Paulo, diagnosticada em laboratório de sono, era 1/3 da população de São Paulo. Então, nós vamos falar aqui de 33% aproximadamente. É um fator de risco para a pandemia? Poderia ser. Se a pessoa não dorme com qualidade porque ela tem um distúrbio respiratório, ela passa a entrar no grupo de risco. Insônia, a pessoa tem dificuldade de iniciar o sono, ou fazer a manutenção dele, ou fazer um despertar precoce. Eu estava numa reunião hoje cedo, professor Herbert, com alguns professores da Unifesp, e eles falando que na pandemia eles estão com despertar precoce. E realmente é uma insônia menos conhecida, mas são aquelas que dormem razoavelmente rápido, até durante a noite conseguem dormir bem, mas aí lá pelas 4 da manhã a pessoa acorda e não consegue mais dormir. Às vezes lá pelas 6 horas, mas aí o despertador já toca e a gente é obrigado a levantar. Então, lembrando que a insônia tem 3 facetas. O que a gente tem visto na pandemia é seu agravamento dessas 3 formas de insônia. E 70% das grandes cidades têm queixas de distúrbios de sono, e essas queixas estão mais acentuadas agora na pandemia. O que a gente pode falar dessas 3 categorias? Então, o que eu gostaria agora é expandir cada uma delas. A apneia obstrutiva do sono, que é o carro-chefe, que eu falei dos laboratórios de sono, e no início da pandemia nós fizemos esse trabalho mostrando que a apneia, por causa das suas repercussões metabólicas, que eu já comentei com vocês, alterações cardiovasculares e pelo quadro de imunossupressão que ela causa, ela passa a ser considerada um fator de risco para a Covid-19. Então, indivíduos com apneia obstrutiva do sono, eles têm que tomar um cuidado adicional, porque eles também podem ser mais acometidos por este vírus e pela sua gravidade. Em relação à insônia, o que tem na literatura?
Um dos primeiros trabalhos, e muito bem feitos, publicados nessa revista, mostra a prevalência de depressão, que eu falei, sobre os transtornos mentais e a saúde mental alterada com queixas de sono, e aí insônia é uma das queixas principais que a gente tem, justamente em pessoas trabalhando nas áreas de saúde. E essa revisão, meta-revisão aqui que a gente tem, fez essa análise abrangente, mostrando quanto que a insônia, com uma sobreposição de depressão, ansiedade, estava presente nos profissionais da área de saúde. Ainda, a ansiedade que eu comentei, além desses sintomas depressivos que já tinha comentado no trabalho anterior, eles não mudam só o tempo de sono, seja a insônia, mas também a qualidade desse sono. A gente não pode só deitar na cama e ficar 10 horas na cama. Esse tempo de cama tem que ser com sono de qualidade. E esse trabalho foi desenvolvido na China, justamente por ser a origem dos primeiros casos de Covid-19. Um trabalho feito por uma aluna de iniciação, ela mostra as possíveis sequelas do coronavírus, do novo coronavírus, e seus efeitos, tanto sobre a saúde geral, sobre a condição de sono desses indivíduos. Então, a gente tem que pensar não só durante a pandemia, mas a gente também tem que refletir sobre o que vai ser nosso pós-pandemia. Em algum momento, nós vamos voltar a atividades presenciais, eu vou dar um abraço de finalmente conhecer o professor Elbert, quero conhecer onde a Luciana está, o Felipe, que eu já tinha visto em outras situações. A gente gostaria de voltar a esse mundo normal, seja o nome que for dado, novo normal, normal diferenciado, eu já vi várias terminologias, mas o que a gente quer é poder se abraçar de novo e a gente ter saúde para isso. Então, até lá, a gente tem que resistir, usando máscara, distanciamento físico, porque hoje já existe uma proposta da gente não falar mais isolamento social, porque o social ainda a gente consegue manter. Por exemplo, eu estou socialmente envolvida com vocês neste horário, mas fisicamente não. Então, há várias propostas de como a gente deve voltar. E esse voltar significa com saúde. E o sono é o termômetro do nosso bem-estar. A gente precisa ter um sono de qualidade para a situação geral do nosso organismo estar bem. Então, fatores de risco para a COVID, quando a gente fala muito em diabetes, riscos cardiovasculares, a gente tem que colocar o sono também nesse cenário, especialmente quem tem a apneia obstrutiva do sono. Então, além da diabetes, além da obesidade e ser mais velho, agora as grávidas também estão nesse grupo, a gente tem que considerar a apneia obstrutiva do sono, que vamos lembrar, ela afeta 1/3 da população de São Paulo, e se a gente pensar somente no sexo masculino, a gente tem 40,6%. Agora, vou isolar um pouco a situação da pandemia, e eu vou trazer diferentes cenários para vocês, de antes de pandemia, e para a gente mostrar que com a pandemia isso só se agrava. A Luciana falou que estava, Luciane, falou que estava acompanhando aí as aulas remotas do filho. Não sei a idade do filho, mas vamos imaginar que ele tenha entre 10 e 14 anos. O que esse trabalho mostrou nos Estados Unidos? Que crianças que dormiam, em média, 11 horas por noite, o que é louvável para essa faixa etária e o ideal, recomenda-se, quando essas crianças foram restritas de sono, ou seja, diminuiu o seu tempo de sono para somente 5 horas em uma única noite, e foram testadas durante o dia nessas escolas com teste de memória, independente do horário, justamente para excluir as crianças matutinas e vespertinas, nós observamos uma redução da função cognitiva dessas crianças. Perdão. Nesse outro trabalho, feito numa escola nos Estados Unidos, que o horário de entrar era 8 horas da manhã. Perdão. E eles adiaram o início das aulas de 8 para 8h30. Aí alguém fala assim, mas Mônica, são só 30 minutos, não é muita coisa. Eu vou fazer uma provocação para vocês. Se alguém der mais 29 minutos e 30 segundos de sono de manhã, quando o despertador toca, a gente ia apreciar muito. Mas 30 minutos significa 1/3 de um ciclo de sono. Olha só o que aconteceu dando esses 30 minutos a mais para esses jovens. Eles autorrelataram mais disposição, mais alerta. Alerta é diferente de a vigília.
Pode ter gente aqui que está me ouvindo, que está em vigília, mas não está alerta. Alerta é prestar atenção. E eles falaram que eles estavam se sentindo menos deprimidos. Os professores mencionaram que eles estavam mais concentrados nas aulas, e os pais mencionaram que eles tinham mais bom humor. Ou seja, um cenário que a gente espera. Em adultos, olha só esse trabalho. Eles mostram que alguém privado de sono por mais de 50 horas tem erros de julgamento. E esse trabalho acaba mostrando porque a gente tem acidentes que ficam difíceis de ser imaginados, de alguém fazendo uma ultrapassagem de forma inadequada, de alguém com 3, 4 dias de privação de sono, assumindo um volante, um avião, talvez seja pela explicação que a privação de sono muda o nosso julgamento frente a desafios. A gente acaba superestimando as nossas capacidades mentais, físicas e psicológicas. Como eu mencionei, a gente tem alterações metabólicas derivadas da privação de sono. Por um lado, você tem um mundo verde, saudável, brócolis, uma maçã, couve de Bruxelas, alface, espinafre. Do outro lado, você tem uma pizza, 4 queijos, você tem um hambúrguer com molho extra, 3 andares de carne, você tem batatas fritas crocantes, você tem muffins, você tem cupcakes. E a privação de sono faz a gente mudar o rumo e ir justamente por essas comidas que saciam o nosso cérebro, mas produzem ganho de peso. Em vários trabalhos, tem se mostrado que enquanto a gente está com sono em dia, é gostoso comer uma pizza, mas a gente resiste mais facilmente. Se falar, hoje eu fiz exercício, eu vou acabar deixando a pizza para o final de semana. Quando nós estamos privados de sono, esse trabalho mostra que aumenta a fome, aumenta a gula e o apetite. E nesse outro trabalho conduzido pelo grupo da Eve Van Coulter, ela mostra que 3 noites sem dormir aquele sono das ondas lentas, o sono N3 que eu mostrei, que é o não REM, já causa um estado pré-diabético nesses indivíduos que eram saudáveis. Ou seja, só 3 noites já modifica o nosso repertório metabólico. Dentro da área de sono, uma das minhas linhas principais de pesquisa, ou a principal mesmo, é a sexualidade, tanto em homens, principalmente, como em mulheres. Num trabalho do mesmo grupo da Eve Van Coulter, elas mostram que 7 dias de privação de sono, uma semana, em indivíduos, homens saudáveis, diminui a testosterona, o hormônio sexual masculino. E num trabalho feito pelo nosso grupo no Instituto do Sono, a gente mostra que as queixas de disfunção erétil vão aumentando nas faixas etárias, até aí não tem nenhuma novidade, isso acontece mesmo. Mas essas queixas estão relacionadas à menor concentração de testosterona justamente nos indivíduos que alegam ter disfunção erétil, e quando a gente foi olhar a polissonografia, ou seja, exame de noite inteira desses indivíduos com queixa de problema sexual, nós constatamos mais de 15 despertares por hora. Com isso, a gente tem um panorama. Esse panorama mostra a privação de sono, levando a problemas de memória, erros de julgamento, alterações do coração, mais sensibilidade à dor. Eu levo mais tempo para dar uma resposta. Ainda eu tenho alterações metabólicas, por exemplo, a diabetes. Eu tenho problemas sexuais, ganho de peso e problemas imunológicos. Olha só os efeitos da Covid. Nós temos febre, fadiga, alguns casos de diarreia, coriza, tosse seca, problemas cardíacos e certamente alterações imunológicas pela entrada desse novo coronavírus. Quando a gente soma, olha como fica esse indivíduo. Há algumas sugestões, e não são tantas assim, mas elas são bem contundentes, que o indivíduo da UTI é justamente o indivíduo que mais precisa dormir. Ele está numa situação debilitada, ele tem uma exposição 24/7 de luz, que inibe a formação de melatonina, que é o hormônio da escuridão, não é o hormônio do sono. A gente precisa da escuridão para a liberação da melatonina. Ruídos constantes numa situação de imunossupressão ou imunodepressão. O que a gente precisa fazer é melhorar o sono dos indivíduos da UTI. E quem está fora, que somos nós, saudáveis, a gente tem que ter um sono de qualidade para justamente não cair no comprometimento imunológico. E com isso, eu queria mostrar alguns trabalhos para vocês para tentar convencê-los da importância do sono para o sistema imunológico. Na Unifesp, a gente tem um grupo muito forte que trabalha com o sistema imunológico e
sua interface com o sono, por exemplo, a professora Daniela Santoro, que eu sei que o professor Herbert conhece muito bem. A professora Daniela tem uma série de estudos mostrando a importância e a interação do sono com o comprometimento imunológico, e aí, voltando para a dona ciência, temos aí os gibis mostrando como é importante dormir bem para a integridade imunológica. Esse trabalho aqui foi um divisor de águas. Ele foi realizado por um grupo da Alemanha, a pesquisadora até esteve já no Brasil, e olha que ela mostra que dormir pouco, dormir mal, antes ou depois de tomar uma vacina, neste caso aqui, na época, em 2003, foi da hepatite A. A formação de anticorpos não é total. E numa fase que a gente está falando tanto de 61,4 vezes 92,7, a gente fala tanto da comparação da eficácia de produção de anticorpos pelas vacinas, a gente tem que pensar que o sono é o fator que vai fazer com que esses anticorpos sejam formados com qualidade e na totalidade. Então, esse trabalho desse grupo, e depois eles repetiram um estudo em 2011, mostra que o sono é muito importante para a formação dos anticorpos. Mesmo quem está aqui falando assim, Mônica, você está falando muito de pandemia, então vamos pensar nos bebês, vamos pensar na Olivia, que nasceu hoje, que vai ser exposta agora com desafios imunológicos, vai receber suas primeiras vacinas da vida. Se o bebê tiver uma noite de febre, se tiver o dentinho saindo, a mãe não deve levar para tomar vacina naquele dia. Deixa o sono estar bom, com normalidade, e aí sim, nós vamos todos receber a vacina. Então, por favor, vem aqui meu apelo, meu pedido, para que no dia que a gente for tomar a vacina, advenha de uma noite bem dormida. E ainda que na noite que a gente for dormir, depois da vacinação, que a gente também dormir bem. Com isso, a gente tem a produção de anticorpos. Nesse trabalho aqui, eles distribuíram as pessoas em 2 grupos, depois de um desafio imunológico de um spray nasal relacionado à gripe. Os indivíduos que dormiam normalmente 7 horas e continuaram dormindo só 7 horas, vamos lembrar que são aqueles indivíduos do grupo indiferente, o intermediário, olha só o que aconteceu. Só 18% deles ficou com a gripe. Agora, o grupo que dormia bem e foi restrito de sono para somente 5 horas, olha o que aconteceu. Quase metade ficou doente. Isso mostra também, de novo, evidências robustas da importância do sono para nosso sistema imunológico. E aí vem meu desfecho. Como a gente faz para dormir bem? Então, em primeiro lugar, a gente tem que diminuir a intensidade de luz artificial, que é essa aqui, especialmente no período noturno. E agora que a gente vive, né, nessa tela aqui, exposto muito mais horas no computador do que antes, porque pelo menos antes a gente tinha uma jornada de trabalho que era conhecido como horário comercial. Nosso horário comercial hoje em dia não existe, né? 9h30 da noite nós estamos aqui na tela, é sábado e domingo, as pessoas não têm mais restrições em relação ao agendamento. Com isso, o nosso sono também é atrapalhado. O que a gente precisa fazer? Diminuir a luz artificial. Para nós, para as crianças, pelo menos 2 horas antes do início do sono. Em laranja aqui, eu destaquei o que está mais relacionado com a pandemia. A gente tem que diminuir a intensidade de luz à noite, mas durante o dia a gente tem que se expor a essa luz. Olha, eu tenho uma janela aqui na minha frente. Eu pus o computador justamente porque eu recebo essa incidência de luz natural, o que é muito bom para a sincronia do meu ciclo vigília-sono. Evite comer demais antes de iniciar o seu sono. Isso vale para comer um pedaço de pizza no final de semana com suas pessoas amadas. Que maravilha! Mas tentar fazer isso algumas horas antes e evitar, por exemplo, comer caminhões de comida não é o que a gente deve fazer. Tente não pensar nos problemas. Eu sei que é difícil, né, dar esse conselho, mas no momento que a gente vive, quanto mais acesso você tiver ao noticiário negativo, mais complicado é para a diminuição e liberação da cortisol. Evite bebidas estimulantes, lembrar que alguns chás também têm cafeína. Celular do lado da cama, os tablets, eles são tentações e a gente deve resistir, especialmente para o grupo que tem mais dificuldade do início do sono. Evite dormir muito tarde, durma no horário ideal para você e conte o número de horas, que é aquilo que você gostaria de ter pela sua necessidade de sono, e faça a sua organização de tempo de sono. Faça exercícios físicos. Dizer que mora num apartamento pequeno não é justificativa para não fazer atividade física.
Dá muito bem para pegar um saco de arroz, dá muito bem para pegar as crianças e fazer uma brincadeira pela casa. Tem pessoas fazendo meia maratonas, bicicletadas dentro de casa e todo mundo está se arranjando. Eu acho que esse é o segredo. Pessoas que vão sair da pandemia com a manutenção da sua saúde em dia. Lembrar que álcool faz supressão da fase dos sonhos, por isso a gente tem que reduzir o consumo de álcool. Manter um ambiente favorável em todos os sentidos. Significa evitar conflitos familiares, conjugais. À noite a gente não faz nada. A DR a gente deixa para de manhã que o cortisol está alto. Respeite seu cronotipo. Se você é uma pessoa matutina como eu, você vai ter dificuldade de ficar acordado até as 4 da manhã. Mas se você é vespertino que gosta de dormir às 4, vai ser difícil alguém te convencer a dormir às 10 da noite. Mas a medida mais importante é estabelecer horários regulares. Nosso corpo gosta de tomar café da manhã, almoçar e jantar nos mesmos horários. Isso se aplica para sono também. Cada dia a gente fazer o início do sono produz radicais livres e o nosso cérebro fica bagunçado, ele não sabe bem o que fazer. Então, meu pedido número 2 de hoje, além de dormir bem para a vacina, é manutenção dos nossos horários para todas as atividades que a gente for fazer. Com isso, a gente valoriza o nosso sono. E caso o sono, que é 1/3 das nossas vidas, esteja com problema para vocês, por favor, procure um especialista. Nós temos a Associação Brasileira de Sono, que tem pessoas que fizeram a prova e foram aprovadas. Eu sempre brinco que tem muitas pessoas que falam que são especialistas, mas tem que ser aquelas que foram aprovadas porque realmente mostraram que elas sabem medicina do sono. Nós temos a medicina do sono dentro de várias especialidades, então procure um que realmente saiba resolver seu problema e com isso a gente vai sair da pandemia com muito mais saúde. Estou à disposição para quem tiver mais perguntas. Vocês viram aqui que eu tomei friagem no final de semana, não é Covid, porque eu já fiz o teste, mas estou com sintomas gripais aqui, né? Olha, o que tem de relato aqui no chat do YouTube, e a pergunta que não... Olha, essa daqui é aquela. Falou de mãe, falou de filho, falou de sono. Né, Luciane? O pessoal está perguntando se tem estudo. Eu já falei que não falta evidência. Não sei se tem os estudos. Como é que é essa relação, Mônica? Isso, por favor. O que tem mais provado, Luciane, é assim: criança, jovem, adulto e idoso que não dorme tem memória pior. Aquele trabalho que eu mostrei das 10 a 14 anos tem também com crianças menores. Então, crianças que não estão dormindo a sua faixa etária e tempo ideal para aquela faixa etária, elas têm um aprendizado menor. Isso é grave, Luciane, porque as nossas crianças não estão dormindo bem e na pandemia estão dormindo pior. Elas estão estressadas, elas estão ansiosas, elas estão desgastadas pelo excesso de exposição às telas, que emana luz. Luz bloqueia a melatonina. Então, assim, para as mães, o que tem de trabalhos? Que na pandemia agora, com excesso de cargas, que é a carga doméstica, a carga conjugal, é a carga de você ser professora, quando você não foi formada para ser professora, você era uma mãe empresária, de repente você virou mãe de matemática, física, ciência, de tudo. Que essas mães têm aumento de ansiedade, o que repercute nos hormônios delas, alterações cardiovasculares, alterações sexuais e especialmente no sono. No que mexe no sono, aumenta a ansiedade e traz para dentro de casa esse ambiente mais estressante que repercute nas crianças. Então, são essas evidências que tem. Em resumo, privação de sono piora a memória. E é sobre isso que versa o Dona Ciência sobre sono? Além do aprendizado, fala também do aprendizado, ou só da parte de imunologia? Conta mais para a gente, Dona Ciência, de forma geral. Você acabou de me dar uma ideia muito boa, porque eu não tenho nenhum gibi de sono e memória. Vou anotar essa ideia. Gostei, Luciane. A gente tem sobre as consequências de não se dormir bem, a gente tem sobre as doenças do sono, a gente tem o sono com distúrbios respiratórios nas crianças, que também está muito frequente. Infelizmente, nós temos a obesidade infantil, e essa obesidade infantil também atrapalha o sono, e as crianças vão ter distúrbios respiratórios. Eu falei que era mais prevalente em homens, no avançar da idade, a gente tem crianças. E essas crianças acabam tendo prejuízos nos coeficientes de rendimento escolares.
Mas existem sim, essa relação sono e memória, ela é muito antiga. O professor Ivan Esquerdo, infelizmente falecido há alguns meses, ele era uma das pessoas que no Brasil, né, um dos maiores cientistas na área de processos cognitivos, e ele falava muito sobre isso. O professor Álvaro Fazenda pergunta aqui se dividir o sono em períodos, por exemplo, então dormir algumas horas à tarde, o restante à noite, tem o mesmo efeito benéfico que um sono contínuo. Professor Álvaro, ótima pergunta. Eu acabei não abordando isso durante essa aula, mas é assim, o bebê, quando nasce, ele tem um sono que a gente chama de polifásico. Dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. A Luciane sabe muito bem disso. Quando o bebê dela, o filho hoje nasceu, ela tinha ciclos. Que às vezes é de 90 minutos, às vezes chegava a 120 minutos, depois vai aumentando esse tempo de sono. Mas no começo é um tormento para a mãe. Ela está apaixonada por esse bebê, mas ela não consegue ter uma hora de sono. Então, esse sono polifásico do recém-nascido, ele vai diminuindo. Na idade pré-escolar, ele se torna bifásico, ou seja, a criança ainda tem o período da soneca da tarde. Alguns indivíduos permanecem com isso, eu sou uma que adoro a soneca da tarde, outros indivíduos não conseguem, eles acordam com dor de cabeça, mal-estar e tudo mais. Depois, na vida adulta, nós nos tornamos monofásicos. O que é isso? É restringir o tempo de sono com o sono noturno. Não é saudável para o indivíduo adulto quebrar esses períodos de sono. O que é importante para nós adultos é juntar tudo que a gente tem para a noite. Então, assim, até a idade pré-escolar, a gente aceita a soneca da tarde. Se o professor Elbert resolver tirar uma soneca da tarde de 20 a 30 minutos, ok. Não passar de 30 minutos. É o que a gente chama de sonolência pós-prandial. Mas quebrar o nosso ciclo em vários episódios de forma não contínua não é saudável. Excelente. Tô um monte de gente aqui dando parabéns, adoraram a palestra. Obrigada. Muitos vezes dando parabéns. E Dona Areia administrado pelo médico ajuda a regular o sono? Tem essa. E aí vou somar com outra aqui, que é qual o perigo de usar medicamentos para dormir? Perfeito, vamos juntar as duas perguntas numa só. Seja para a Sandra ou para outra pergunta, é assim. Eu terminei mostrando o slide da Associação Brasileira de Sono. Por que eu falo isso? Porque há muitas pessoas que não têm conhecimento do sono e prescrevem de forma indiscriminada, inclusive para crianças, o que me assusta muito, medicamentos para indução de sono. Agora, com a pandemia, isso acabou dificultando, mas vamos lembrar antes da pandemia que qualquer conhecido que fosse para os Estados Unidos, havia muitos pais que falam assim, traz um pouco de melatonina para o meu filho. Tem sabor morango, melatonina em formato de bala de goma. E aí os pais oferecem, porque eles têm dificuldade de tirar o dispositivo eletrônico, e eu tenho certeza que a Luciane passa por essa dificuldade, que todos os pais passam, que fazer restrições dentro da agenda das crianças. É hora de comer, é hora da lição. A gente adoraria uma vida de permissões, mas nós sabemos que a disciplina faz parte. E tem hora que você tem que ser pai rígido e falar assim, olha, são 9 horas da noite, é hora de dormir. E a criança não consegue, de fato não consegue, porque nós temos dificuldade de indução do sono. É só a gente ver o noticiário com o número de mortes ontem, que você já fala assim, será que algum conhecido meu vai morrer de Covid? Será que meus familiares? Eu perdi minha mãe, eu tenho medo de perder meu pai de Covid. Então, assim, é muito grave. E para as crianças sem essa compreensão é pior. E aí, um atalho muito conveniente é você dar uma medicação. Então, para as crianças, tem que ir somente com o pediatra do sono. Para os adultos, eu vou te dizer, seja o Donarém, seja o Zolpidem, seja tantas outras drogas que as pessoas até acham que são benéficas, somente com o médico do sono que entenda. Por exemplo, uma vez chegou no Instituto do Sono um indivíduo que toda noite tomava uma dose de uísque. Empresário famoso, estressado, uma rotina 24/7, chegava em casa, tomava um uísque. O que o uísque faz? Tira um pouco da ansiedade, mas ele suprime o sono REM. E aí a pessoa toma um medicamento para dormir. Então, assim, a higiene do sono está atrapalhada. Então, o que a gente tem que fazer? Aplicar aquelas medidas de higiene do sono, que são difíceis, para mim, para vocês, para todo mundo, e só procurar um apoio médico especializado se realmente o sono não estiver sendo muito bom.
Essa de dar melatonina para criança eu não sabia. Nossa, Luciana, e nos Estados Unidos tem formato ursinho, sabor morango, 5 e 10 miligramas de melatonina. Meu Deus, Aí você não precisa ser mãe chata, você dá uma balinha de sobremesa depois do jantar. Olha a gravidade. A gente não tem Jesus. trabalhos a longo prazo do que a melatonina faz. A melatonina é um hormônio endógeno, a gente tem. E aí, quando alguém me pergunta, eu sou contra a melatonina? Eu falo, depende. Para um deficiente visual, que não tem pistas ambientais, para ele 9 da noite, 9 da manhã, não tem diferença, ele não tem essa entrada de luz. Talvez seja indicado. Para o indivíduo idoso, que agora a melatonina diminui com a idade, eu acho que pode até ser interessante. Primeiro a gente tem que entender como é a rotina desse idoso. Agora, para uma criança que tem capacidade total de dormir, então, assim, eu acho que é a hora dos pais exercerem seus chapéus aí de exigentes e falar, vamos fazer uma rotina do sono, que era meu item final ali da higiene sono, estabelecer horários regulares. Isso ajuda. Regra é um santo remédio. Regra é um santo remédio, eu adoro. Essa história da melatonina já respondeu, acho que a pergunta do professor Luiz Presley, né? Que perguntou se melatonina para promover o sono, seu uso, né? Pode causar alguma complicação à saúde. Então, teoricamente, não, né, professora? Mas tem esses casos todos, mais genéricos. Tem assim. trabalhos dos dois lados. Tem tanto trabalhos mostrando que a melatonina a longo prazo não é boa para a saúde, como tem defensores da melatonina como medida de antioxidante. Então, o que eu costumo dizer? Pese o seu custo-benefício. Você está numa fase estressante, pandemia, separação, os filhos foram morar com a mãe em outra cidade, está com dificuldade, está fazendo todas as medidas de higiene de sono e não consegue dormir, de repente melatonina em baixas doses pode te ajudar por um tempo. Mas a melatonina, ela é um facilitador de sono, ela não é indutora de sono. Se saiu de um enterro, você pode tomar 3 toneladas de melatonina que não vai fazer nada, porque ela facilita aquilo que aconteceria. Então, assim, neste episódio de um enterro, de uma notícia gravíssima, você precisa de um indutor de sono para te derrubar. Agora, num estresse menor, numa situação de no começo, eu lembro da pandemia, todo mundo assustado com a situação, de repente a melatonina por algumas semanas, indicada por um médico, lembrar que são doses baixas, pode ser útil, mas tem que lembrar muito bem esse custo-benefício aí. Não que vá fazer muito mal, mas pode fazer. Professor Elbert? Então, Mônica, de novo, fantástica a sua palestra, impressionante. Seguinte, você falou de criança e sono. Tem crianças que têm déficit de atenção, né? Transtorno de déficit de atenção. E daí, qual a relação? Tem estudos mostrando a relação entre transtorno de déficit de atenção com sono, quer dizer, com dormir menos ou mais? Sim. Professor Herbert, existe sim essa relação, tem crescido muito a prevalência de diagnósticos de déficit de atenção e hiperatividade. Tem uma diferença marcante que é assim, nós adultos, quando nós estamos com sono, decorrentes de privação de sono, seja agudo, seja crônico, nós nos tornamos sonolentos. Então, você tem menos disposição, que nem eu falei no começo dessa aula, se evita de fazer alguma coisa, você fala, ir no shopping, nem pensar, sair de casa nunca, você tem aquela preguiça, porque a privação de sono te deixa mais sedentário, com ganho de peso. Nas crianças é o contrário, privação de sono acende a criança, estimula a criança. Então, tinha erro pior que eu via nos aeroportos no passado, antes da pandemia, os pais falando assim, antes de entrar no avião, eu deixei meu filho 2 dias sem dormir direito, porque ele vai entrar no avião, vai ser uma belezinha, ele vai dormir a noite inteira. Não tem coisa pior. A criança tem que dormir totalmente aquilo que é normal para ela, para entrar no avião e ter seu ciclo regular. Então, a privação de sono causa agitação nas crianças. E tem trabalhos mostrando que a privação de sono, que nas crianças é menos evidente, porque ela não chega a ficar uma noite em claro, como nós adultos podemos ficar. Ela é restringida, em vez dela dormir 11, ela dorme 9 horas e meia. Aí os pais falam assim, mas ela dorme 9 horas e meia, mas para a faixa etária dela, ela precisava de 11. E talvez isso seja uma abertura para o déficit de atenção. Há sugestões. O que a gente sabe tem muitos médicos dando tratamento para déficit de atenção em crianças que simplesmente eram privadas de sono. Nossa, legal. Obrigado.
Estou ficando assustadíssima aqui. Por falar em susto, a professora Denise perguntou sobre pesadelo. Se ter um sonho ruim atrapalha a qualidade do sono. Denise, depende o que é esse sono ruim, né? Se você sonhar que a pandemia vai durar mais 3 anos e que a gente não vai ter vacina para todo mundo, eu diria que vai atrapalhar muito. Mas um pesadelo nada mais é do que um sonho que eu não gosto. Se o sonho que todo mundo que eu conheço tem vacina, eu vou chamar de sonho. Se eu sonhar que a vacina acabou no Brasil, eu vou chamar de pesadelo. Então, pesadelo é um conteúdo que eu não aprecio. Se eu sonho com ladrão, eu chamo de pesadelo. Se eu sonho com o meu ator favorito, eu vou chamar de sonho. Ele só passa a ser prejudicial, esse sonho ruim, se você acorda com o sistema nervoso simpático alterado. Pesadelo muito intenso, por exemplo, eu sonhei uma vez que eu estava caindo de avião, e eu estava dentro do avião. O que faz todo sentido, porque a gente sonha com o nosso cotidiano. A gente sonha com aquilo que está acontecendo. Então, a gente tem sonhado com lavar as mãos, com passar álcool gel, a gente tem sonhado com pessoas mascaradas, a gente tem sonhado com aglomeração, porque é o nosso dia a dia. Então, assim, alguns sonhos ruins podem atrapalhar, sim, o nosso sono, mas normalmente isso passa. Você fica algum tempo acordado, você fala, não, é um sonho, vou voltar a dormir. Se isso é recorrente, ele passa a ser um distúrbio de sono. Aí tem que ser tratado. Olha, tem uma última pergunta que é sobre a tal da luz azul. Aqui em casa é default que a gente faz, não, luz azul à noite, não, tira isso. Tem até uma lâmpadazinha de estrelinhas que gira, que a luz azul está proibida, tem um esparadrapo em cima. Mas eu, na verdade, não colhei para isso, não. Eu vou muito na onda. Isso é verdade, não é? Tem estudo sobre isso? Como é que é a história da luz azul e sono? Então, vamos lá. Lógico que diminuir a intensidade de luz é o que é mais importante. Então, na hora que você põe as estrelinhas, Luciane, é melhor do que a luz de incidência máxima. Agora, mais do que luz âmbar, mais do que luz amarela, mais do que luz azul, é atividade interativa que os dispositivos produzem. Então, eu escuto muitos pais falando assim, eu pus luz azul na minha casa, tá tudo ótimo. Aí eu falo assim, que hora você tirou o celular do seu filho? Na hora que ele pegou do sono. Aí não adiantou. Então, assim, lógico que essas medidas são boas, mas são boas se associadas à famosa palavra que você me disse, regra. Regras. E regra me lembra uma outra coisa. Regra me lembra algo divididinho, bem certinho, parecido com um gibi. E é disso que eu quero falar. Quero falar do Dona Ciência, que está sendo um estouro. Eu acompanho no Instagram, eu sou fã. Mostra pra gente, Dona Ciência. Esse aqui é a importância do sono. Olha que legal. Fala da ideia dessa sua série, por favor. Obrigada. Essa é uma coisa interessante para estimular, né? O pessoal a empreender essa iniciativa que é importantíssima, né? Por exemplo, o filho aí da professora Luciana adora subplanetas, né? Então... Adoro. E eu leio com ele Dona Ciência. Agora, antes de mais nada, quem não segue Dona Ciência no Instagram, vai seguir. Vai lá agora. Por favor. Segue no Instagram, que é ótimo, é sempre excelente, as postagens são regulares, é ótimo para seguir. Mônica, a palavra é sua. Conta pra gente essa história. Obrigada pela permissão aí de falar um pouco da Dona Ciência. Felipe, me ajuda aqui, põe o Instagram da Dona Ciência aí na tela para eles. Obrigada mesmo. Foi um sonho que eu tive em 2000. Eu já tinha esse sonho há muito tempo. Peraí, mas foi um sonho assim. Um sonho vívido, um sonho da vigília. Foi um pesadelo? Como é que você Não, foi um sonho durante o dia, de querer produzir materiais para criança. Você me falou das produções, né, científicas. Eu sempre gostei de escrever. E escrever para adultos e para os nossos pares, Albert, que você mencionou, eu adoro escrever, né? Então era meio que natural. Mas o sonho mesmo que eu tinha era formar crianças. Me incomoda uma criança que, hoje, se vocês perguntarem, aí a Luciane tem uma lição de casa, perguntar para o filho dela o nome de 3 cientistas brasileiros. E fica difícil para o filho dela dizer 3 cientistas. Porque a gente não valoriza a ciência no Brasil, como a gente não valoriza a educação. A gente precisa valorizar mais os professores, remunerando melhor, para esses professores passarem mais conteúdo e mais ciência para as crianças. A gente só está numa situação melhor de pandemia por causa da ciência. Primeiro que a ciência está fazendo vacinas e porque a ciência permite aulas online. Eu li uma matéria hoje que fala assim, a gente precisa pensar nas aulas presenciais, mas a gente precisa melhorar as aulas remotas.
Porque tem muitas crianças que andavam 2 quilômetros para ir para uma aula presencial. Então, a gente tem que melhorar a educação e a ciência como um todo. E me incomodava as crianças pensarem na bola de futebol, mas não pensarem em, assim, ser cientista. E o que é ser cientista? A gente não sabe, porque na escola ninguém nos ensina o que é a ciência. É muito poucas escolas e poucos professores que têm essa formação. E aí eu tinha esse sonho há muitos anos, aí em 2015 esse sonho se tornou realidade, com os primeiros 3 fascículos, que é a importância da experimentação animal com ética para a ciência. Então, a gente entender que o coronavírus pode ser inserido num contexto de um animal, a gente testar vacinas, para a gente não utilizar os nossos familiares, e tudo isso feito com ética. Depois veio a importância do sono, depois astronomia, depois pele, depois fígado, depois Carlos Chagas. Quem foi Carlos Chagas no Brasil? E assim, obesidade infantil, a importância da educação física, dos exercícios, a importância de algumas doenças, por exemplo, tem uma doença que acomete crianças, especialmente do sexo masculino. Então, assim, é um desenrolar aí de 31 edições, e meu sonho é chegar a 40 até o final do ano. Que a criança aprenda, mas mais do que a criança, que o adulto também, que esse professor de escola receba a edição, veja no Instagram e utilize isso como ferramenta pedagógica. Esse é o meu sonho maior, e foi daí que veio essa conquista, que eu fico muito feliz. É fantástico, Dona Ciência é interessantíssimo, e já que você tem essa vontade, a gente trabalha aqui no ICT, a gente tem alguns projetos em que a gente trabalha diretamente com os professores das escolas, então, com a sua permissão, a gente pode começar também a usar o Dona Ciência. Com certeza, vou adorar. Projetos. Vou repassar essa história aí para todo mundo. Vai ser fantástico, vai ser excelente. Professor Elbert, mais algumas questões que o senhor queira fazer sobre o sono? Como é que estamos de tempo? Eu acho que... Eu quero fazer uma pergunta, como mãe de criança pequena, eu quero perguntar se eu posso dormir. Eu posso dormir? É a pergunta que as mães estão fazendo, a gente quer dormir, mas não consegue e tal, e aí coisa. Mas isso me lembra um ponto interessante, Mônica, que a gente tem falado muito, que é do tal do autocuidado. E aí isso me faz pensar que sono, e tirar o tempo do sono, tentar organizar a casa, né, ter a rede de apoio, isso diretamente para as mães, para facilitar essa criação de um sistema mais quadradinho para a gente conseguir ter nossas horas de sono, porque realmente sem elas... Sim, a rede de apoio é fundamental, e a mãe, por mais que você queira ficar com a sua criança, se você conseguir, olha, de novo, 1/3 de um ciclo de sono, 30 minutos, que alguém possa ficar com o seu bebê, ficar com o seu filho, e você ter essa palavra que eu gostei muito, Luciane, autocuidado, esses 30 minutos, ou o tempo que a pessoa conseguir, né, ela vai ter uma vigília melhor, ela vai estar mais disposta. Quantas memes não tem na internet que o pai chega em casa e a mãe pega o filho e fala, agora é teu, porque simplesmente é um desgaste tão grande. Uma das piores formas de tortura é a privação de sono, tanto que ela é aplicada nas guerras. Você pode dar choque, você pode tirar comida, você pode tirar água, tira o sono do indivíduo, você fala qualquer segredo, porque é desesperadora a privação de sono. Então, assim, a gente tem que valorizar mais o sono e não a sua privação. Fala, professor. Eu tenho duas perguntas que são correlacionadas. Primeiro é o seguinte, a privação de sono ela é acumulativa? Quer dizer, se eu passo 3, 4 dias dormindo pouco, aí eu consigo os efeitos suprimir se nos 4º, 5º dia eu compenso? Segundo ponto é o seguinte, já que você falou em guerra, né, quer dizer, os americanos, eles, né, o exército, tal, tem aquelas filas para suprimir o sono quando eles vão numa situação de guerra, né? Tem efeito isso daí? E mais uma pergunta. Você comentou sobre o problema do sono com as equipes que estão trabalhando nas UTIs, né? Tem estudo para saber qual a melhor forma de acertar o plantão dessas equipes para que eles possam, assim, reduzir essa questão do sono? É tudo correlacionado, na verdade. Ótimas perguntas. Número 1, o sono a gente não compensa mais. Então, a privação de sono que a gente foi submetido, a gente não paga mais essa conta. Lógico que, vamos imaginar o filho da Luciane aqui, um jovem. Uma noite teve uma infecção de garganta, uma gripe, não dormiu direito, ele é criança. Isso
é enterrado, acabou. Agora nós, Elbert, jovens, né, jovens maduros aqui, adultos, uma noite sem dormir pra gente, vamos supor que você, Elbert, dormir, sua necessidade de sono é de 7 horas. Essa noite de quarta para quinta você não dormiu. O que significa? Que quinta-feira à noite você tem que dormir as suas 7, mais as 7 que você perdeu. Você não vai dormir 14 horas. Então, assim, uma pessoa que é cronicamente privada de sono, ela dorme 4 horas, porque ela é trabalhadora por turno, ela não paga mais essa conta. Uma noite aqui, acolá, que a gente durma, não é isso que vai causar um prejuízo. O pior é isso que a nossa sociedade faz, que a gente chama de restrição de sono. Você precisa de 7, todo dia você dorme 5. Essas 2 horinhas faz um ganho de peso, diabetes fica descompensada, o colesterol dá uma aumentada, um pouquinho mais de irritabilidade numa reunião, um post-it do lado do computador, mais ansiedade, um pouquinho mais de tendência ao uso de medicações, tudo isso em doses moderadas, porque a privação de sono está em doses moderadas. Quanto maior esse tempo de sono perdido, o débito de sono, pior são as consequências. Por exemplo, um piloto, e aí eu caio na pergunta 3, nos profissionais de saúde. É só a gente olhar o noticiário. Nunca se viu tantas pessoas com queixas de burnout. E quem está em burnout não é quem está em trabalho remoto, é quem está no trabalho presencial, vendo mortes o dia inteiro. Então, a ansiedade, o cortisol e o sono embaixo. Outro dia, uma médica me falou uma frase que eu me assustei. O marido dela é intensivista. Ela falou que no começo da pandemia, ela chamava ele de meu herói, porque ele estava salvando vidas. Ela falou assim que agora está quase no divórcio, porque ele está trabalhando 24 horas, vários plantões, para tentar ajudar. E imagina para um médico, para um enfermeiro, um impasse. Ajudo ou eu durmo? Ajudo ou fico com a minha família? Então, o que a gente tem que fazer? E aí cai na outra pergunta, as escalas. Algumas empresas, Albert, mais modernas, com mente mais aberta, elas permitem esse colaborador escolher a jornada de trabalho. Você deve conhecer algumas principais de inteligência artificial, etc., que você bate metas no final do mês. Se essa meta é batida das 2 às 6 da manhã ou das 8 às 5 da tarde, você tem metas semanais e mensais. Pouco importa o horário. Essa é uma tendência, mas ela é muito pequena, porque tem profissionais que não podem escolher, por exemplo, supermercado. Você pode pegar o turno da manhã ou o turno da tarde. Mas se fosse uma pessoa vespertina extrema que gostaria de trabalhar até 6 da manhã, não necessariamente o supermercado tem interesse. Em relação à outra pergunta que você fez, foi de... Respondi as 3. Guerra, né? Esses comprimidos que as pessoas tomam. Então, assim, e os pilotos também, os motoristas de caminhão. Existe uma indução de privação de sono proposital que a gente perde os filtros. Lembra que eu falei aquele trabalho de erros de julgamento moral? Tem pessoas que fazem essas situações para a pessoa perder um pouco o filtro, se aventurar mais. A gente, com privação de sono, você alucina, você fica mais arrogante, mais confiante e um pouco sentimento megalomaníaco. Você fala, eu sou capaz de dirigir 18 horas com uma carga de 32 toneladas nas minhas costas. Eu não vou causar acidentes porque eu sou muito bom. Então, assim, a privação de sono faz isso. Então, em situações, às vezes, de guerra, são preparados alguns indivíduos para essa situação de afrentamento e afrontamento. Você enfrenta e você afronta. Mas, como tortura de guerra, ela é mais utilizada, tá? Obrigado. Isso aí, professora Luciana. Acho que a última pergunta aqui do professor Arlindo que faz uma pergunta sobre o nível de ruído das áreas urbanas, que tem aumentado muito, e se existe um nível máximo de ruído recomendado para que a gente possa ter um bom sono. Vamos imaginar que um sujeito com apneia obstrutiva do sono, ele pode roncar num ruído que é até 75 decibéis, que é equivalente a um caminhão. Imagina alguém dormindo com um caminhão do seu lado. Não é fácil, e aí você tem crises conjugais, e o que é curioso que esse indivíduo que ronca, ele fala que quem tem problema de sono é a mulher que não dorme, porque ele deita e dorme. Se a pessoa deita e dorme em qualquer lugar, ela tem um problema de sono, né? E a mulher pobrezinha fica ouvindo, né, que ela que tem insônia. Ela não tem insônia, ela só não consegue dormir do lado do caminhão, 75 decibéis.
Sim, tem vários estudos, tem um muito conhecido, que é até em época de ensaio de escola de samba, porque as escolas ensaiavam de outubro até fevereiro, e esses indivíduos nos arredores das escolas não conseguiam dormir, sexta, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo. Agora, com a pandemia, a vibração da Terra diminuiu. Nós temos uma diminuição de ruído considerável. E as pessoas, por causa disso, deveriam dormir mais. Mas aí vem o cortisol, vem o noticiário, vem a situação toda. Não existe um patamar falando assim, esse nível de ruído é o máximo. O que tem é a diferença individual. Por exemplo, eu posso dormir com televisão ligada. Talvez a Luciane não consiga. Então, a gente tem essa sensibilidade de cada um que fazem com que algumas pessoas possam dormir com uma escola de samba e outros não consigam nem dormir se alguém respira um pouco mais alto do lado delas. Incríveis essas diferenças, né? Eu sou o tipo que dorme no ensaio de escola de samba. Olha lá. Se eu conseguir um cantinho ajeitado, eu consigo no ensaio da escola de samba. E ainda vai no ritmo, né? Olha! Mas o fato é que estamos, eu acredito, aqui chegando no limite do nosso tempo. Professora Mônica, eu não tenho palavras para agradecer, que honra foi ter eu que agradeço vocês. Albert, eu sempre tive vontade de a gente ter mais contato, né? Eu era uma admiradora distante, porque tantas comissões que ele toca tão bem, e eu não conseguia me dedicar totalmente como eu gostaria. Aí eu pedi para a Daniela Santoro, né, que é outra pessoa que vocês podem convidar para falar de sono e pandemia aí, e sistema imunológico, e eu sabia sempre dos bastidores, não, o professor Herbert está fazendo um trabalho maravilhoso, e agora eu conheci a Luciane, então assim, meu agradecimento, muito obrigada pela oportunidade de falar, vocês viram que eu adoro falar, né, e ainda falar da dona Ciência, minha filha querida, então assim, muito obrigada, minha gratidão, desejo boa noite de sono, para a gente ter um bom sistema imunológico, para a gente sobreviver, e a gente poder se abraçar de verdade em 2022. Olha, e você vai ser convidado para visitar o nosso campus. Não sei se você já esteve aqui. Eu quero, por isso que eu falei 2022, que eu estou esperando minha vacina. Então tá bom. Mônica, muito obrigado, viu? Tudo de bom para você. Um beijo, obrigada. Tudo de bom, viu? Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada pessoal, a todos que pela nos presença. assistiram. Até a próxima. Tchau. Lúcia.